Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no programa 1818. Programa que eu já disse a você que tem a proposta de trazer para vocês, para todos nós aqui, experiências individuais, histórias de pessoas que, através da espiritualidade, transformaram suas vidas e, ao mesmo tempo, elas podem deixar aqui para nós exemplos e também inspirações para que a gente possa, através dessas histórias, refletirmos um pouco sobre a nossa própria existência. Hoje estou aqui, né, com a Ana Clara Lambert na bancada e o nosso convidado de hoje é o Samuel Oliveira. Ele vai falar com vocês, vai se apresentar, vai comentar um pouco sobre ele e, mais uma vez, não esqueça, já logo de pronto, seguir aqui o nosso canal. Tá bom? Então vamos lá para mais um 1818. Samuel, quem é você? Eu sou o Samuel, pô. Bom, eu sou psicólogo, há 25 anos. Em 88, eu me formei em teologia, né? Em teologia na área protestante, vamos falar assim, né? Eu era presbiteriano, então aí já dá para dizer, assim, um pouco da minha trajetória, né? Tá. Eu sou da terceira geração de família de evangélicos, né? Então, o meu avô era, os meus pais eram, e eu também. Eu diria que eu também fui, né, muito envolvido com a igreja protestante. Aí depois a gente, na nossa conversa, contar um pouquinho como é que foi isso, Claro, né? claro. E depois eu me formei em psicologia em 98, 10 anos depois. E desde então venho aí fazendo a minha caminhada dentro da minha profissão, que não consigo e não é possível, né? Segundo a minha compreensão, e você vai entender por quê, não dá muito para distanciar da questão espiritual, né? Inclusive hoje, eu não sei se você sabe, tem uma linha da psicologia que trabalha muito essa questão espiritual. É bem interessante, é uma linha interessante. Não é a minha abordagem, não é o jeito que eu trabalho, mas é bem legal. Depois que vocês, né, me convidaram para vir para fazer esse programa, eu andei refletindo sobre um monte de coisas, né? E eu me dei conta, Marcelo, que eu nasci um ano depois do golpe militar. Aí, algumas pessoas podem perguntar, o que isso tem a ver, né? Cara, depois eu vim refletindo o quanto que isso, né, impactou na minha vida, porque a minha formação dos meus pais, né, foi muito em cima também do regime militar. A igreja a qual eu pertencia, ela não tinha um embate com o militarismo, ela meio que acompanhava, né? Aquela tendência. Isso. E, na minha reflexão, depois foi muito interessante esse convite, rendeu muito pensamento. Depois dessa reflexão que eu fiz, eu percebi o quanto que essa minha caminhada naquela época, ela obedecia, a palavra é essa, não só ao regime, mas assim, ao regime militar e tudo mais, porque isso, a própria igreja, né, ela também fomentava, ela também estimulava isso. Eu sou de uma família muito pobre, muito, muito pobre. E eu falando, até me lembro de algumas coisas, por exemplo, e aí vem a coisa do regime, né? Eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que você. Na minha época, não sei se a sua época era assim, quem não tinha condições de comprar material, o governo dava, né? E todo o material que você ganhava vinha com o emblema, com o brasão da República.
na capa, na contracapa, o hino nacional e o hino da bandeira. Isso é uma coisa assim que grava muito na minha mente, né? Então, por que falando tudo isso? Porque, de certa forma, na minha perspectiva, isso impactou também na minha formação, na época, religiosa, né? O meu pai, ele não foi, naquela época, ele era bastante envolvido com a política, até ele perder alguns amigos. Eles simplesmente desapareceram e aí ele abandonou isso. E é engraçado que assim, isso era um silêncio na minha casa. Nunca nós discutimos nada sobre isso, né? E dentro da igreja também não se falava, mas, vamos dizer assim, rezava aquela cartilha, né? Mas isso é engraçado, que isso eu só pude perceber nessa reflexão, rapaz. É uma ligação que eu nunca tinha feito, mas foi muito, eu digo a você, foi muito importante. Explicou uma série de comportamentos, inclusive, psicólogo é fogo, né? É. Uma série de comportamentos que eu vim tendo ao longo da vida, o que eu não tinha percebido. Tá. Agradeço muito. Agora, quando a gente fala em família, religião, uma instituição religiosa, a gente sabe que são pilares formadores. Então, você tem não só a formação do ponto de vista ético, moral, religioso, e, claro, o comportamental. Isso vai influenciar diretamente no comportamental. Você foi criança na década de 60, 70, Isso. segunda metade da década de 60, década de 70, e era outro mundo do ponto de vista tecnológico, social, político e etc. Que tipo de criança você foi, Samuel? Porque como que você lidava com tudo isso, né? Principalmente com as questões religiosas, como você disse, que deve ter sido muito intenso, porque te levou a uma formação, no caso, para pastor, né? Que você Isso, fez exato. teologia e tal. Então, como que foi essa sua infância dentro desse cenário religioso, né? Você teve experiências que levaram você a questionar aquilo que estava sendo ensinado dentro da igreja? Você se relacionava tranquilamente com a doutrina, com os princípios? Ou você questionava? Como que isso funcionava para você? Essa pergunta é bem interessante. Eu posso dividir essa resposta em dois momentos, né? O momento da minha infância, juventude, no início da juventude, e depois, quando eu ingressei para o seminário. Então, no primeiro momento, muito envolvido com a igreja, e eu sou de uma família de 5 homens, né? Então, era muita brincadeira, muita porrada, né? A brincadeira era essa, né? E os nossos trabalhos, de todos nós, sempre foram trabalhos muito braçais, muito bruto. Mas a igreja, a leitura da Bíblia, ela era muito estimulada. Meus pais, minha mãe, né? E a gente lia muito a Bíblia. Eu tenho muitas passagens bíblicas memorizadas, e vem dessa época, né? Uma experiência que acho legal compartilhar. Quando eu tinha 9 anos, isso nunca saiu da minha cabeça. Eu tinha 9 anos e eu estava dormindo, e de repente eu acordei, eu gritava. Aí veio meu pai, meus irmãos todos, veio tudo para o quarto, né? E estava lá, o que foi? O que foi? E aí, cara, eu olhei para eles assim e falei, eu sei o que eu vou fazer na minha vida. Aí minha mãe e meu pai, o que foi? O que aconteceu? O que foi? Eu vou ser missionário entre os índios. Essa foi a palavra. Essa foi a, né? Eu não lembro, deve ter sido um sonho, alguma coisa.
eu serei missionário entre os índios. A partir daí, tudo que eu fiz na minha vida foi nessa direção. Então, eu estudava bastante, eu lia muito. A partir dos 9 anos, Marcelo, todos os dias, eu meditava, sentava, eu lia um texto da Bíblia e escrevia coisas, né, da Bíblia, do que eu tinha interpretado ali. E não falhava, cara. Era impressionante. Não tenho mais, infelizmente, eu cometi um erro na minha vida, eu queimei tudo isso. Porque isso é muito legal, né? Uma base um documental, um registro, sim. registro muito legal e que para a posteridade, né, seria muito legal ler esse material. E até para você voltar, né, ver o que mudou, como o seu pensamento era naquela época, o que você concorda ainda, o que não. Eu falo que foi muito triste. Quando eu me dei conta do que eu fiz, eu fiquei muito triste. Bom, esse período foi um envolvimento muito grande na igreja e fora. Eu cheguei a organizar jovens, né, assim, entre, sei lá, 2 ônibus, nós descíamos a serra em dia de Iemanjá para atrapalhar, hoje eu falo isso, né, para atrapalhar o trabalho de quem estava fazendo uma coisa importante. Mas dentro da minha cabeça, aquilo é o que eu tinha que fazer. Aquilo era dentro da minha compreensão, naquele momento, naquele instante, era isso que eu tinha que fazer. Né? O meu segundo momento, quando eu entrei para o seminário, só meio diretamente responder a sua pergunta. Eu não questionava. Não questionava porque os homens aqueles homens que estavam ali liderando eram homens de Deus, né? E eu via meu pai e minha mãe com tanta devoção, né? Meu pai era muito crítico. Meu pai era um homem que assim, ele pegava no pé dos outros lá e tal. E eu procurava sempre ser muito certinho em tudo que eu ia fazer. Aí, quando eu fui para o seminário, aí eu comecei a ter contato com algumas coisas que não é muito comum dentro da comunidade normal. Você começa a fazer algumas leituras muito difíceis. Você começa a ter contato com alguns pensamentos muito diferentes do que você vê na igreja. E ali Você fala do ponto de vista comportamento das pessoas. Comportamento e assim, incoerência entre teoria e prática. eu via isso, eu via muito isso, mas isso eu fui assim, nesta época, no início do seminário, foram 5 anos. Primeiro ano, segundo ano, eu tinha impressão, eu não tinha visto nada assim, né? Até que quando chega no terceiro ano, você começa a ter algumas leituras muito mais pesadas, né? Você começa a ter contato com teólogos, principalmente teólogos alemães, que foram aqueles que mais bagunçaram a minha cabeça, alguns americanos, mas muito mais alemães. E aí eu comecei a questionar algumas coisas dentro da igreja. Aí a coisa começou a ficar ruim. Porque lá as respostas que eu tinha não satisfaziam, não respondiam mais. Quando eu cheguei no 4º ano, aí eu tive algumas experiências que aí, rapaz, eu vou te dizer, aí como diz, né, entortou a biela. Por quê? Marcelo, eu comecei a ver, porque eu fui ter mais contato com os pastores, mais próximo. Então, a liderança ali, eu me aproximei mais. E aí sim eu vi muita incoerência. Né? Uma das coisas que me levou a sair da igreja foi isso. Eu passei a vida inteira fazendo um sacrifício tremendo para seguir algumas coisas que foram ditas para mim. Que aquilo que tinha que ser feito. E eu fui. E assim, eu era honesto, eu era verdadeiro, eu me martirizava, sabe? Tipo Santo Agostinho, sabe? E aí quando eu vi Marcelo, aquilo foi uma decepção que você não tem noção. Como pode alguém cobrar de mim? Eu fiz tanta força
E aí eu vejo o cara fazer exatamente o contrário. Eu vou dar um exemplo, não vou falar nome, nada, mas foi, né, nem sei se a pessoa está viva ainda, porque ele já tinha uma certa idade. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, e eu descobri que um dos professores do ensino médio, que não era da minha turma, ele era pastor de uma igreja da qual fazia parte da denominação que eu ia, ele dava aula. Cara, ele saía com as menininhas do ensino médio lá. Uma vez eu fui jogar bola com uma molecada do colégio e eu fiquei sabendo que ele passou a noite inteira, chapou. Nossa, cara. Aí eu começava, meu, como pode? Aí aquilo foi me angustiando demais, né? Hoje, eu compreendo, eu acho que eu precisava dessa angústia toda para chegar onde eu estou hoje, né? Então, quando eu vi essas coisas, quando eu percebi isso, aí eu falei, não dá porque eu não consigo. E aí, rapaz, aí foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu ia ser missionário entre os índios, lembra? Eu me formei. Quando eu me formei, eu falei, não quero mais isso. E eu vou fazer o que agora? Se desde os 9 anos eu me preparei para isso. Contação, e agora? E agora? Meu, eu deixei, de verdade, né? Podem rir à vontade aí. Eu deixei de namorar com algumas garotas porque elas não queriam ser, olha isso, porque elas não queriam ser missionárias, porque elas não queriam trabalhar entre os índios. Esta era a minha cabeça. E aí chega a 20 e poucos anos, eu só, não é isso que eu quero na minha vida, cara, e agora? O tempo que você dedicou, né? Realmente eu fiquei bem... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E hoje você concorda em fazer missão entre povos indígenas? Nem a pau, Juvenal. Não, Marcelo, isso... Então, o meu objetivo ali era por que fazer missão entre os índios? Para ajudar as pessoas, né? Esse era o meu grande objetivo. E as pessoas, os índios. Hoje eu não concordo com isso, que eu acho uma grande besteira. Eu acho que eles têm muito a nos ensinar. E eles têm a própria cultura, Sim. Eles têm a própria música, a própria gastronomia, a própria religião, a forma, né, de se relacionar com Deus. Cada nação indígena tem a sua estrutura social, né? E da mesma forma que lá no século XV aconteceu dos europeus chegarem e impor todo um modelo de vida e um modelo social, é a mesma coisa, né? Só muda o momento histórico e a proporção da prática. Então, acho que já dá para perceber um pouco qual é a minha opinião, né? Em relação a esse tipo de ação, em relação aos povos indígenas e os povos da terra, ou os originários da terra. Aí temos aí várias definições, né? Agora, o que é importante é que isso tudo também foi construído em você, né? Pelo menos é o que eu percebo. E aí vem a definição literal da palavra doutrina, né? Que infelizmente, dependendo da estrutura religiosa que você está inserido, ela acaba te levando a determinados comportamentos e pensamentos que deixa de ser crítico em alguns aspectos, né? Então, como que você vê isso? Em especial, as igrejas, hoje eu vejo isso, em especial as igrejas neopentecostais, conhecidas como neopentecostais. Isso, assim, de uma forma até assustadora. As mais tradicionais, né, aquelas historicamente antigas, essas também, só com menos intensidade, vamos colocar assim, ou mais disfarçado, eu diria, né? Eu não gostaria de usar esse termo, Marcelo, mas é o que eu vou usar, né? Acaba emburrecendo as pessoas.
O questionamento, ele não é para ser feito. Quando eu estava no seminário, eu lembro de um pastor muito falecido já. Ele era, assim, para nós, ele é muito cabeça aberta e tal. E ele falava uma coisa que depois eu até mudei um pouquinho, né? Mais tarde. Ele diria: tudo nessa vida tem que ser questionado, menos a Bíblia. Aí depois de um tempo eu falei: tudo deve ser questionado, inclusive a Bíblia, né? Mas é um questionamento diferente, claro, mas deve ser questionado, deve ser perguntado, deve ser contextualizado. Na época em que eu estava, procurava contextualizar, mas sempre baseado naquilo que eu vivia, na doutrina que você falou. Sim. Hoje, em especial as neopentecostais, você não questiona. Você tem que engolir, e eu acho que a palavra é essa mesmo, engolir, né? Pelo menos essa é a minha percepção. Eu posso estar percebendo errado? Posso, né? Mas é assim que eu entendo, que eu percebo hoje como as pessoas estão agindo. Eu digo para você que até algumas pessoas precisam desse tipo de relação, né? Pelo comportamento, pela educação, da forma que elas foram educadas. Alguns precisam disso, segundo a minha compreensão, mas não essa quantidade de pessoas. Porque hoje me parece que as pessoas estão sendo doutrinadas para não pensar, não refletir, simplesmente seguir, que era o que eu fazia no passado. Eu não questionava, eu ia em frente. Então, não sei se eu respondi sua pergunta. Não, sim, respondeu. Respondeu, sim. Sim. O seu desgaste foi começando a partir desse processo de questionamento mesmo, né? Foi exatamente isso, essa quebra, né, que você teve. Eu fiquei curiosa, como que foi esse momento que você falou que você chegou a queimar suas anotações? Isso é algo muito forte, né? Simbólico também, mas tem uma questão bem de revolta. Deve ter sido complicado, né? Você que é psicólogo, acho que você consegue hoje ter uma noção mais clara do que você estava passando, né? Mas como que foi esse momento de quebra mesmo, assim, pra você, assim, seu mental devia ter... Foi engraçado, você falando me arrepiou, né? Porque me fez lembrar de algumas coisas. Olha que interessante, né? É assim, eu vou entrar em alguns assuntos bem particulares, mas eu não me incomodo, eu não tenho problema com isso. Eu já fui casado algumas vezes, né? Hoje eu sou muito feliz com a esposa que eu tenho. Algumas vezes. Algumas vezes. Um Foi homem meio corajoso, né? Casado algumas vezes. Veja, a primeira pessoa, eu cometi um erro, porque eu sentia que não gostava mais dela, né? Mas, segundo as tradições, né, por conta de algumas questões, eu casei por conta do peso da igreja. Depois de um tempo, aí eu me juntei, né? Casei, segundo a minha compreensão, mas não foi na igreja. Então eu me casei novamente e passou um tempo e essa pessoa, a gente se separou. Ela não me quis, literalmente não me quis. Eu já vinha questionando essas questões da igreja, já vinha, né? Para mim foi muito difícil me separar, porque eu tive que romper com uma tradição da minha família. Minha família, então isso, me afastei dos meus pais, dos meus irmãos, né? Eu fui criado, Marcelo e Ana, numa igreja onde tinha muito familiar. Depois dessa situação, eu ia olhar para quem? Né? Então eu fiquei absolutamente sozinho. Quando aí conheci essa pessoa e namoramos e tal, bom, houve um dia que deu a louca na cabeça dela lá e nós nos separamos. E aí eu entrei numa angústia profunda. Porque eu não tinha mais com quem contar a igreja e não tinha mais uma pessoa que eu pudesse trocar. A pessoa que você estava e que se abriu mão da sua
vida tranquila, vamos dizer, até aquele momento, né? Dentro daquele padrão religioso. De repente ela não te quis mais. Não, foi uma outra. Essa foi a segunda. Pô, aí você já tá me deixando confuso, tá A vendo? primeira foi assim, eu me separei dela porque eu não a amava, mas não tinha mais, não tinha Tá. que ter casado. Essa que era da igreja. Essa era da igreja. Tá. A outra era doida. Né? Já não era da igreja. Espero que ela não esteja assistindo esse programa, né? Não, mas ela vai entender. Assim, muitos anos depois a encontrei de novo. Né? Tivemos um namoro de 1 ano e rompemos. Ah, tá. 18 anos depois. Mas vamos lá. Voltando. Aí eu me separei da primeira e fui viver com essa outra pessoa, né? E quando essa segunda, nós nos separamos, eu já estava em crise, só que esse contato me fez, vamos dizer assim, sublimar, apagar, deixar encoberto aquilo que eu não tinha resolvido, que era uma questão espiritual. Né? E aí, cara, aí eu entrei assim em parafuso, foi muito difícil. Na mesma época que desse rompimento, eu tinha terminado a faculdade, então meses depois desse rompimento, desse segundo rompimento, né, eu perdi o trabalho também. Então cara, eu não tinha o que fazer, não tinha, né, eu sentia, era coisa minha. Eu não tenho família, eu não tenho emprego, eu não tenho nada o que fazer e eu só fui me enterrando. Nesse período foi que eu apaguei, queimei tudo, porque eu achei que eu entrei num processo depressivo muito forte e eu queimei porque eu falei, não serve para nada, isso foi uma grande bobagem na minha vida, eu tenho que apagar tudo. E se existe arrependimento, esse é um. Né? Quem me ajudou a me levantar, e pasmo, e aí que eu acho que são as coisas, e aí eu acho que são coisas divinas. Eu tinha feito um curso sobre sonhos com um psicólogo, um ateu, e ateu no sentido verdadeiro da palavra, ele era mesmo, né? E ele foi o cara que mais perto de Deus me levou. Um ateu foi o cara que mais perto de Deus me levou. Porque ele me fez questionar algumas coisas, a minha própria crença. E quando nós interrompemos, né, ou seja, quando nós terminamos o nosso processo, que ele me deu alta, ele falou assim, você tem uma questão para resolver ainda, Samuel. Mas essa não é aqui que você vai resolver. Que questão? Uma questão espiritual. E aí ele disse assim, olha, ele tinha um vaso de barro ali, e ele falou assim, como se a religião fosse aquele vaso, aquela cumbuca ali. Você vai ter que enfiar a mão ali dentro. Mas você vai ter que colocar a mão ali quando você estiver preparado. E aqui não é. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça anos, até que encontrei a ordem a qual eu faço parte hoje, Ordem Filosófica Esotérica Discípulos da Luz. Essa ordem mudou minha vida, me transformou. E assim, uma série de milagres que aconteceram na minha vida, eu entendi depois que eu fui para a ordem. Legal. Bem interessante. Entendi. Bom, estamos aqui no programa 1818. É um programa de proposta ecumênica, universalista, e a nossa ideia, né, o grande cerne aqui do 1818, é trazer experiências das mais variadas pessoas, dentro de uma perspectiva muito eclética, orientações religiosas diferentes, profissões, idade, né, e trazer para você que nos acompanha aqui esses exemplos, porque eu acho que todos nós, de alguma forma, nós temos histórias que podemos inspirar, levar para o outro, né, uma
uma perspectiva de mudança, de crescimento, sempre com muito respeito. Então, o princípio do 1818, esse princípio da sincronicidade, né, tem uma relação muito forte com a questão do tempo. Vocês estão vendo a ampulheta aqui do lado, enigmática, né? O tempo não para, está sempre fluindo. Então, o nosso programa é para fazer você refletir um pouco sobre a sua vida também. E, claro, eu conto com você para apoiar esse projeto. Então, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, aqui é muito importante a sua atitude, essa sua ação, e clica no sininho para você receber as nossas atualizações. Bem, estamos hoje aqui com o Samuel que está trazendo para nós um pouco sobre a vida dele, né, e tudo aquilo que forjou, né, a história do Samuel ao longo aí da sua vida. E ele traz para nós toda uma história, né, de vida muito religiosa, né, muito, muito religiosa. E hoje você, como você, se é que existe como, né, você se classifica como o que hoje? Hoje você se classifica como, do ponto de vista religioso, espiritual, como que você se entende? Eu sou espiritualista. Espiritualista. Então, eu hoje não acredito numa instituição religiosa que vá... Assim, pessoas precisam disso, mas não, eu não me enquadro numa instituição religiosa. A ordem a qual eu faço parte, ela tem muito essa coisa a filosofia de vida, como é que você vive. Isso para mim que é importante, né? O seu estilo, a sua forma de viver, a forma que você encara a vida. Isso para mim vale a pena. Isso para mim vale. Para algumas pessoas, uma instituição religiosa é importante, né? Eu entendo que para alguns isso é importante. Hoje eu procuro caminhar dentro da espiritualidade, daquilo que que eu entendo, que muitos entendem como luz, né? Eu entendo que é assim que nós temos que caminhar. Não existe outra forma. Mesmo aquele dentro de uma religião, dentro de uma instituição, ele pode, né? E eu acho que ele tem condição, né? O problema é que, na minha visão, a maioria, não vou falar a maioria, né? Mas a maioria das instituições religiosas padronizam algumas coisas, padroniza, fecha. E o questionamento, a reflexão, o embate, o debate, isso não existe. E aí é complicado. Entendi. Entendi. Eu acho que sem liberdade fica difícil, né? Eu acho que todas as buscas, elas devem ser pautadas pelo princípio da liberdade, né? De buscar conhecimento, postura crítica não no sentido ruim, de estou criticando aquilo apenas. Sim. Não, postura crítica no sentido do crescimento, né? Eu acho que isso é importante. E hoje, mais do que nunca, a gente está, obviamente, aqui em 2023, né? Não cabe mais não respeitarmos as crenças, a fé, a religião do outro. Né? Nós temos que, inclusive, a proposta do programa é uma proposta ecumênica. Né? Todas as pessoas que vêm para o nosso programa são extremamente respeitadas dentro daquilo que elas acreditam. Né? Nós estamos aqui para poder escutar vocês, escutar as pessoas, né? Até para mostrar que existe uma convergência dentro de cada modelo, mas existe uma convergência que é Deus, né? E a prática do bem. Né? E creio também, uma outra coisa que eu acho que é importante, é sempre o aprimoramento do ser humano. Né? Porque todos nós nascemos, uma metáfora, mas nós somos uma rocha bruta, que ao longo do tempo a gente tem que ir se lapidando. Perfeito. Né? A vida é um processo de lapidação, né, constante.
E isso a gente faz de várias maneiras, né? Desde estudando, observando, sentindo, tendo acesso à arte, à cultura, se sensibilizando com o outro, com os problemas alheios, e aí vai. Então, acho que isso vai, de certa forma, moldando o que somos como seres humanos, Uhum. né? E nesse combo todo, claro que também entra espiritualidade, a Sim. questão da religião, a relação que eu tenho com Deus, a relação que eu tenho com a natureza. Então, todos esses fatores eu acho que mostra para nós um pouco desse caminho que a gente está buscando, né, nesse planeta, Uhum. né? Então, fala para nós um pouco desse novo momento, né? E até Sim. agora você trouxe uma linha do tempo aí, e como que você hoje lida, né, com esse novo momento? Depois que eu conheci a ordem, uma série de coisas começaram a fazer sentido na minha vida, né? Eu vou contar uma experiência. Eu tinha, eu acredito que eu tinha entre 16 e 17 anos. Eu estava tomando banho e eu tive uma visão, assim, eu não sei, cara, eu não sei, hoje, quer dizer, hoje eu sei, né? Mas na época eu não sabia, era uma coisa estranha. Porque eu vi guerreiros, era uma coisa assim, eu estava tomando banho, que coisa maluca é essa? Eram guerreiros que estavam se guerreando, e aí saí de lá do banheiro, eu falava assim, cara, eu vi a guerra entre o bem e o mal, eu vi a guerra entre o bem e o mal. E, beleza. Quando eu cheguei na ordem, eu entendi isso, né? Entendi o que era aquilo, entendi o que eu tinha visto, né? Eu me reservo o direito de Claro. não falar aqui, né? Mas eu entendi aquilo, eu entendi o que aquilo significava, né? Então, várias experiências que eu tive na minha infância começaram a fazer sentido depois que eu vim para a ordem. Então, aquilo foi, como que eu posso dizer? Aquilo foi fazendo mais sentido para mim, das experiências outras tantas que eu vivi na minha infância. E eu hoje entendo que os milagres que aconteceram, eu chamo de milagre mesmo, na minha infância, é para que eu pudesse entender que eu estava sendo cuidado desde aquela época. A minha visão de Deus me fazia entender que era um cuidado. Hoje, né, eu entendo que era um cuidado, mas era muito maior, muito mais amplo esse cuidado do que o que eu entendia na época. Experiências, hoje, tenho diversas, né? Por exemplo, eu tenho um filho de 11 anos e assim, oportunidade de ter filho, Marcelo, eu tive muitas vezes. E eu, desde os 18 anos eu quis ser pai e nunca consegui, né? Até que um dia eu namorava com uma pessoa, com uma pessoa e tal, e ela ficou grávida. E ela ficou grávida, segundo As probabilidades. quase zero. Porque, inclusive, a ginecologista da mãe do meu filho dizia: Você é velhinha e ele é velhinho, então nem precisam se preocupar. Então, a gente era velhinho, não vamos se preocupar. Tá aí o Lucas com 11 anos. Eu tenho 57, né? O Lucas tem 11 anos. Se fazendo a conta, 45, né? Mas velhinha exagerou um pouco também, Sim, né? eu Com sei. 45 ela foi um pouco cruel com vocês. Não, ela era muito, aquela ginecologista, ela era embaçada, rapaz. Ela era uma pessoa, assim, foi fantástica, né? Assim, na orientação e tal, mas ela era muito dura, muito, muito dura. E eu tenho certeza, eu não tenho sombra de dúvidas, eu fui pai por conta de toda essa prática espiritual, né? Então, o Lucas, para mim, é um milagre.
na minha vida, por exemplo. Esse é um dos maiores milagres. Ah, mas tu... Não, é que assim, são muitos detalhes e o tempo Sim. não daria, né? Ah. Mas realmente foi um milagre a existência dele. Samuel, eu vou dar uma tangenciada aqui no assunto, Vamos mas eu lá. acho que faz sentido pra gente trazer aqui. Você é psicólogo, certo? Sim. E você atende diversas pessoas e Sim. tal. Você acha que na sua prática da psicologia, a sua espiritualidade, ela permeia, ou ela te ajuda, ou facilita em alguns momentos? E aí, só um adendo, você já passou por alguma experiência meio paranormal em alguma dos seus atendimentos? Você quer me complicar? A gente gosta de saber. Brincadeira. É assim, eu divido. Hoje eu tenho muito mais tranquilidade para falar sobre esse assunto, o que não tive nos meus primeiros anos. Eu escondia um pouco essa questão da espiritualidade, né? Porque quando eu, assim, 25 anos atrás, era uma outra cabeça que eu tinha, até porque eu estava muito angustiado ainda. Na medida em que eu fui me organizando internamente em relação a isso, aí tranquilizou. Hoje eu posso dizer assim para você, a espiritualidade ela também me ajuda a atender. Eu sou um psicólogo antes da ordem e sou um outro psicólogo depois da ordem, né? Experiência paranormal, eu não diria experiência paranormal, mas algumas sensações, algumas coisas não comuns eu já tive. Eu era novo na ordem, eu tive uma experiência fantástica. E ao mesmo tempo um pouco cabulosa, medrosa, né? Uma pessoa apareceu no meu consultório do nada, né? Ela marcou e foi, mas eu não conhecia a pessoa, eu não sei nem como ela foi parar lá, mas foi. Beleza. Foi indicação, nada? Não, apareceu. Aí eu atendi. Pensa numa pessoa assim, extremamente pesada. E eu, assim, hoje eu tenho essa compreensão, na época eu tinha um pouco, mas não muito. Eu me senti oprimido por essa pessoa e começou de verdade, assim, meio que ocupar a minha mente. Eu tive que fazer um esforço muito grande para poder manter a minha linha de raciocínio e aí eu interrompi a sessão, ela nunca mais veio e eu dei graças a Deus, né? Essa foi uma uma experiência bem interessante. E se atribui isso a quê? Cara, na minha perspectiva, assim, vamos colocar dentro do que eu acredito hoje, né? Ela foi vamos colocar de uma forma mais simples, assim, né? É como se ela fosse eu sou discípulo da luz. E ela não era um discípulo da luz, com certeza, pelas coisas que ela falou, uma série de coisas. E ali foi um embate entre um discípulo da luz e um discípulo que não é da luz. Para mim foi isso. Porque o que eu vivi ali, de verdade, eu nunca vivi em nenhum outro momento, nem dentro de um processo terapêutico, por exemplo. Até porque eu estava começando na ordem, né, que eu faço parte, e ali eu estava experimentando algumas coisas, e ali foi forte. Ali foi. Eu posso dizer para você, também só para complementar, Ana, essa foi uma experiência que para mim foi muito marcante. Nós, enquanto psicólogos, nós treinamos muito e ter acesso às nossas intuições. Tá. Né? Então, a intuição, você pode treinar para você ela vir mais fácil, vamos colocar assim. Existem técnicas para isso. Mas existem coisas que acontecem no setting terapêutico, né, naquele setting terapêutico, que é só entre você e a pessoa. E eu digo, não é só eu que estou ali. Eu acho que existem espíritos, entidades, o nome que você quiser dar, uma energia,
que me auxiliam nesse momento. Sabe por que eu falo isso? Eu tenho alguns clientes que são espiritualistas também, tem pessoas que lidam com isso, não são da ordem a qual eu pertenço, né? Tem evangélicos também que eu atendo, e eles falam, mas tem alguma coisa diferente, né? E tem uma cliente que ela fala, pergunta para os seus amigos, ela fala assim, pergunta para os seus amigos aí eu dou risada e a gente brinca e tal. Então, assim, existem algumas pessoas mais sensíveis que percebem também. Então, é isso, eu acredito, né, nisso. Faço muito uso da Bíblia também para facilitar algumas coisas, principalmente com pessoas, com os evangélicos que eu atendo. E eu acredito mesmo que a Bíblia tem muito ensinamento, né? E às vezes eu faço uso disso, né? E por isso não joguei fora tudo que eu aprendi na minha infância e no seminário também, né? Tá. Bom, legal. Acho que é diferente pensar dessa forma, né? Porque a gente imagina que é só técnica, é claro que tem, é claro que Sim. existe todo um protocolo a seguir, mas existe também essa parte intuitiva, da sensação, da sensibilidade, né? Acho que tudo isso é parte da nossa própria humanidade também, dentro ali do exercício da nossa profissão, né? Porque todos nós aqui somos profissionais de uma determinada área, e esse aspecto sensível humano, ele é um diferencial em lidar com pessoas, né? Pelo menos eu acredito muito nessa questão. Eu não acredito que um psicólogo que não entenda que o ser humano tem todas essas variáveis, eu não consigo entender que ele possa ser bem-sucedido, não no aspecto financeiro, mas bem-sucedido como profissional, se ele não tiver isso. A pessoa carrega preconceito, né? Então, rapaz, isso é um tendão de Aquiles do profissional na psicologia. Porque você está diante de uma pessoa, cara, dependendo da situação que ela está, se você não souber, não tiver muita clareza dos seus preconceitos, e eu tenho dos meus, e não entender que isso é meu, eu não consigo entendê-lo, e pior, eu vou, de alguma forma, transferir para ele. E o exercício que eu preciso fazer para não impingir no outro esses meus preconceitos, cara, é muito doido. Sabe como é? Eu tenho que ter clareza de que eu tenho esses preconceitos e eu vou impingir nele. Por isso, eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou fazer isso, mas eu tenho que tomar cuidado. Aí é a forma que você vai conseguir reduzir essa projeção. Exato. Se você não tiver essa clareza, cara, você vai fazer bobagem. Você vai fazer bobagem. Então, eu atendi, por exemplo, dentro da minha da forma que eu pratico a espiritualidade hoje, existem pessoas, existem práticas espirituais que são extremamente antagônicas àquilo que eu acredito. E eu atendi por um bom tempo uma pessoa que era exatamente isso. Ele era totalmente antagônico à minha prática espiritual. Mas eu não vou atender o cara, ele veio pedindo socorro. E eu falei para ele, o meu pensamento é totalmente diferente do seu. Eu não penso como você. Mas ele quis. Falei, então tá. E foi um trabalho muito bonito, né? Foi um trabalho muito bom. O menino conseguiu reverter bastante coisa. Este era um que eu precisava tomar muito cuidado com essa questão do preconceito, porque não vamos falar, existe preconceito sim da minha parte, para alguma série de coisas.
Mas a consciência desse preconceito e não querer impingir nele é que eu consegui fazer esse trabalho. E aí, ele, depois de um tempo, ele foi embora e tudo bem, sem problema nenhum. Muito bem, Samuel. Mais uma vez, quero lembrá-los, vocês estão aqui no 1818, hoje com o Samuel, psicólogo, vem trazendo a experiência religiosa dele. E eu quero pedir para você, mais uma vez, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as atualizações e não deixa de curtir nossos vídeos. E uma coisa muito importante que eu sempre digo, né? Compartilhem esse material. Se vocês acreditam nesse projeto, nessas experiências aqui que o 1818 traz até você, nos ajude compartilhando esse material. Isso é de suma importância para que a gente continue esse projeto. Eu volto a dizer, quando a gente pensa em levar para as pessoas uma palavra, e eu acredito muito que a palavra revestida de energia, a gente tem que levar uma palavra que traga construção, né? Que traga coisas boas. E eu acredito muito que todos nós temos coisas muito boas para compartilhar, para dividir aqui com você. E esse é um dos princípios do 1818, que é esse programa que veio para trabalhar um pouco essa ideia da espiritualidade, essa questão dos milagres, né? Você falou várias vezes na palavra milagre. Eu acredito que a gente vive vários milagres ao longo do dia. Eu tenho até no canal aqui um vídeo que eu fiz há mais ou menos 1 mês e meio atrás, que está aqui no canal, que fala sobre milagres, né? Que eu faço um comentário breve, mas um comentário sobre um pouco da minha visão sobre milagre. Então vale a pena depois vocês resgatarem esse vídeo. E é muito legal a gente então estar discutindo isso aqui. Agora, Samuel, defina Deus e tempo. Nossa, rapaz, você... Deus e tempo. Sabe que eu acho que Deus não dá para definir. Eu acho que ele é muito maior do que qualquer expressão que a gente possa ter. Ele é muito maior do que isso. Este nome, na língua em hebraico, existe uma palavra que representa Deus, mas ela não é pronunciável, né? Para representar, porque se eu dou esse próprio nome Deus, você já reduz. E eu acho que, na minha concepção, ele é o todo. É o máximo que eu posso dizer. Ele é o todo. Eu estou nele e ele está em mim. Então, Deus, eu não saberia definir, porque eu acho que não tem definição. Se eu definir, eu reduzi. Eu não quero reduzi-lo, né? Porque eu já passei boa parte da minha vida reduzindo ele, então eu acho que já passei dessa época. E você falou tempo, né? Eu tenho refletido um pouco, Marcelo, na minha vida sobre essa questão do tempo, e ele deve ser vivido, a nossa vida deve ser vivida com muita responsabilidade. E eu tenho percebido que a humanidade, como um todo, de forma geral, tem vivido com pouca responsabilidade, ou quase nenhuma. Às vezes eu olho para mim e eu me sinto também irresponsável, porque eu poderia estar usando melhor, eu poderia estar fazendo muito mais, dando muito mais sentido para o tempo da minha vida, daquilo que eu faço. Não que eu não faça, eu tenho isso, procuro, mas eu acho que eu poderia fazer muito mais. E o tempo, para mim, é algo meio incompreensível, cara. Muito abstrato. Muito abstrato, né? Mais do que eu possa imaginar, né? Mas não dá, né? Para viver sem ele, vamos dizer assim. Me permita só fazer menção. Não, né? Fica tranquilo.
E eu acho que isso é muito legal, assim, porque eu gosto muito da mitologia, principalmente da grega, mas eu estudo outros mitos. Na mitologia grega, você tem dois conceitos de tempo. O Cronos, que é o tempo cronológico, o tempo do relógio, o tempo dos compromissos, da agenda, né? O tempo, estou vendo vocês aí com o celular de vocês, né? Então, hoje está tudo aí no celular, a agenda está tudo aí. Então, o Cronos é isso, né? E se nós estudarmos quem foi Cronos, toda a mitologia, você vai entender por que esse aprisionamento, essa coisa, né? A mitologia lá vai explicar, a história vai explicar. E existe um outro conceito que é de Kairos. É um outro conceito de tempo. Dentro da cultura e dentro da mitologia, o tempo Kairos, né, os teólogos, né, e muitos deles consideravam como o tempo de Deus. Dentro da cultura grega, é o tempo oportuno, o tempo exato. Sabe aquela coisa assim, putz, foi agora. É, o time certo. Exato. E eu vou um pouquinho mais além na minha concepção. É o tempo que tem sentido. Então, o Kairos é o tempo exato porque ele tem sentido, ele tem significado. Esse é o tempo que nós precisamos viver. Fugir do Cronos não dá. Não dá. Mas o Cronos, eu posso transformá-lo em Kairos. Eu posso dar esse tempo que me aprisiona, eu posso dar sentido a esse tempo, né? Eu procuro fazer isso. Consigo? Um pouco, não sempre, mas é muito gostoso quando você consegue fazer isso. E esse tempo agora, para você, qual é? Esse é Kairos. Esse é Kairos, Marcelo. Por quê? Porque essa conversa com você e com a Ana faz sentido para mim. Compartilhar essas coisas que são pessoais, são muito íntimas, mas talvez possa fazer sentido para alguém. Talvez saber, por exemplo, que eu fui uma pessoa que vim de uma família muito pobre mesmo. Pobre, assim, um lugar onde dava muita enchente. Eu com 18 anos, eu já não morava, 23 anos, eu já não morava mais naquela casa, Marcelo. E eu desci de um ônibus para ir para minha terapeuta. Eu pegava 2 ônibus para ir lá. Começou a chover e eu comecei a tremer, cara. E ali eu me dei conta do trauma que eu tinha, que eu não tinha me dado conta disso. Eu sou esta pessoa. Só que onde eu estou hoje? Eu não tenho mais esse trauma. Eu venci isso. Me dói muito o coração ver pessoas passando por esse sofrimento. Me dói mesmo, talvez do que na maioria dos outros, mas me machuca, porque eu sei essa angústia. Então, de onde eu estava para onde eu estou hoje, e o trabalho que eu exerço, que eu faço, né? E assim, eu faço muito trabalho também social, né? Eu tenho vários clientes meus que não pagam, ou é muito pouco, porque eles precisam também. Então, alguém, sei lá, pode estar ouvindo esse programa e pode ser sensibilizado, até psicólogos mesmo. Por que eu não vou fazer um trabalho social? Por que sei lá, um terapeuta, um terapeuta ocupacional, sei lá, né? Ou mesmo alguém fala, putz, eu preciso de ajuda. Então, por isso que esse é Kairos. Esse é Kairos. Entendi. Que legal. Agora, uma pergunta que eu acho que é legal, né? Pensar. Desculpa. Qual a importância de um programa como esse na sua visão? Essa ideia. Porque, na verdade, o 1818 é uma ideia. Uhum. É até uma abstração. Então, qual a importância disso, na sua opinião? Olha, assim, uma das perguntas, uma das coisas que nós conversamos aqui foi sobre o preconceito.
Na minha perspectiva, uma grande, não só essa, mas uma grande contribuição é você está reduzindo ou até não eliminando não, mas você está na cabeça de alguns, com certeza o 1818 vai reduzir essa questão do preconceito. Porque se você coloca nessa mesa várias pessoas que pensam diferente, né, e não vai, assim, as pessoas que vão estar ouvindo, isso vai ser absorvido. As pessoas vão entender. Então, na minha perspectiva, nesse momento, uma delas, são várias, mas uma delas é a redução do preconceito. Sem contar, Marcelo, que querendo ou não, é cultura, é reflexão, é questionamento. E toda vez que eu me questiono, toda vez que eu me pergunto, eu cresço. E não tem como. Né? Se eu me questiono, me pergunto, eu cresço, eu evoluo, eu vou para o caminho da liberdade. Né? Que faz muito sentido, né? Sim. Faz muito sentido o tempo todo. Hoje, se você pudesse deixar aqui, né, para todos nós, uma mensagem, qual seria? O que você acha, do fundo do seu coração, importante falar, né, e que é importante para as pessoas escutarem? E antes de você falar isso, você fez teologia. Sim. Né? Então você é formado em psicologia e teologia. Isso. A teologia ainda te alimenta muito hoje. Sim. Né? Em vários aspectos, eu creio, da sua vida, até nos seus atendimentos. E eu quero, então, te pedir duas coisas, né? Tomar a liberdade de pedir duas coisas. Primeiro, uma mensagem, como eu te disse, né, para as pessoas. E eu queria que você citasse para nós aqui uma passagem bíblica que, na sua concepção, na sua visão, ela faz muito sentido para o mundo de hoje, 2023. Então, na verdade, eu estou te fazendo dois pedidos, né? Tá. Primeiro, deixar essa mensagem, e segundo, pegar um trecho aí como teólogo, né, da Bíblia e nos trazer como um grande exemplo, né, para que as pessoas que aqui estão nos acompanhando leve isso também como reflexão. Tá. Eu vou fazer uma metáfora também. Né? Eu acho que a humanidade hoje, ela pegou o metrô. Só que nós estamos descendo na estação errada. Nós pegamos o metrô na estação Paraíso. E ficamos ali, né? Nós tínhamos que descer na Liberdade. Nós ultrapassamos, nós fomos para a Sé. E por que a Sé? Porque a Sé está muito ligada à religião, né? Você desce, quando você pensa na Sé, você pensa na Praça da Sé, a igreja. Não é a igreja católica que eu estou dizendo, mas essa Sim. coisa doutrinária tão forte nesse sentido, né? Então, eu imagino, Marcelo, que nós tenhamos que voltar. Nós precisamos descer na estação Liberdade. Por que liberdade? Porque a liberdade, com responsabilidade, ela me leva a uma série de coisas. Uma delas é o autoconhecimento. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos conhecer. Por que precisamos nos conhecer? O autoconhecimento, ele me eleva, ele faz com que eu cresça como pessoa, como ser humano. E nós estamos deixando isso de lado. O ser humano. Né? Nós só somos humanos. Nós não somos. O ser, sabe isso? O ser, a essência, parece que nós estamos esquecendo disso. Então, meio que brincando, se uma mensagem que eu posso deixar é essa, sabe? Descer na estação da Liberdade buscando
esse autoconhecimento para que possamos, de forma verdadeira e honesta, de forma muito responsável, nos aproximarmos de nós mesmos, porque isso, na minha ideia, me aproxima de Deus. Isso me aproxima de Deus, né? Ou Do sagrado. Do sagrado, do todo, que eu gosto de falar. Eu vou mencionar aqui uma passagem, foi a primeira que me veio na cabeça, né? Que foi que assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Todo o Salmo 23, ele conta a história de um pastor que cuida das suas ovelhas. Na minha perspectiva, nós perdemos a noção de algumas coisas. Esse bom pastor, né, é Deus, mas também pode ser eu, na medida em que eu me preocupo com aquele que está perto de mim, que precisa de mim. A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado, eu não sei se você se recorda, mas ele é reto, mas ele é curvo na ponta, né? Essa figura é muito emblemática isso. Por que o cajado? Eu não sei se você sabe, mas eles saíam para o deserto, né? As ovelhas com o pastor. Por que aquele cajado? Aquele cajado, quando uma ovelha se perdia em algum lugar, ele era curvo para que o bom pastor, né, ele pudesse puxar essa ovelha em algum lugar que ele tivesse caído lá. Mas tem uma outra coisa que poucas pessoas sabem. O cajado, aquele cajado, ele também virava uma arma. Quando você tirava uma parte dele, ele virava uma arma para proteger quem? As ovelhas. Porque o bom pastor, ele não se preocupava com ele. Ele se preocupava com a ovelha. Cara, nós esquecemos de cuidar do outro. O meu umbigo é tão grande, eu só consigo olhar para ele. Então, e se a gente for, né, pensar, refletir mais sobre esse texto, ele é muito lindo, ele é muito profundo, muito profundo. Então, a mensagem que eu deixaria é essa, né? Esse bom pastor é o grande todo, é o sagrado, é Deus, mas eu também posso ser o bom pastor daquele que está necessitado, daquele que está do meu lado. Eu posso auxiliar esse indivíduo, mas posso protegê-lo também, porque algumas pessoas estão perto de nós, não tem quem faça nada por eles. E aqueles que poderiam fazer e teriam a obrigação de fazer, não estão fazendo. É isso, Marcelo. Muito bem, né? Eu quero aqui mais uma vez agradecer a sua presença, por ter aceitado o nosso convite, né, para vir até aqui gravar esse programa conosco. E agora você pode deixar aqui seus contatos, rede social, enfim, agora esse momento é para você divulgar aquilo que você desejar. Bom, rapaz, eu fico até meio constrangido. Eu não gosto muito de fazer isso, né? Mas é necessário, né? Bom, meu e-mail, samuelpsicologia@yahoo.com.br. Se quiser mandar uma mensagem, repete mais uma vez. samuelpsicologia@yahoo.com.br, né? Eu queria também, nesse momento, Marcelo, agradecer você pela oportunidade de estar aqui, né? E entender o quanto que é importante esse projeto, pelo menos para mim, né? Pude sentir aí o quanto que pode ser importante, né?
E obrigado por ter me chamado. A Ana, obrigado também. Os seus questionamentos me fizeram pensar também algumas coisas. Cara, boa sorte para você. Espero que seja muito feliz, né? E que tenha muito sucesso o 1818. É isso. Bom, mais uma vez, eu quero agradecer a você que nos acompanha, que divulga nosso trabalho, que compartilha o nosso material. E para você que chegou hoje conosco, não se esqueça de fazer a sua inscrição, de conectar aí, de clicar no sininho para receber as atualizações, bem como curtir o nosso material. Outra coisa que é importante, eu quero muito escutar você através dos comentários. Não deixe de comentar, né? O Samuel, por exemplo, ele pode estar respondendo lá nos comentários também. Então isso é bem legal para a gente poder interagir. Ana Clara, obrigado por mais um programa. E vocês sabem que nós estamos também nas redes sociais, 1818, né? Vai estar tudo na descrição. Isso. E aí você pode, por favor, também acompanhar nossas redes sociais para acompanhar nossa agenda, para ver quais os próximos convidados, enfim, para você estar extremamente atualizado com o nosso programa 1818. E para finalizar, eu desejo a você muita, muita e muita luz do amigo Marcelo Lambert, do programa 1818. Até o próximo. Um abraço a todos.